Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Jornal Pinhal Agora. Participe pelo Zap 997029900. Pois é, e vamos aos destaques da edição de hoje. Hoje é o nosso programa de número 74, hoje dia 14 de outubro de 2019. Amanhã comemoramos o Dia do Professor e hoje vamos falar sobre esta importantíssima profissão. Na nossa parte de polícia, com o nosso repórter Cláudio Tonietti, nós vamos falar de um jovem que perdeu a vida em uma festa rave em Andradas. Mais uma, gente, muito triste. Também, noticiário policial, mais drogas apreendidas aqui na nossa cidade. E no nosso Jornal Pinhal Agora de hoje, nós teremos também as notícias do esporte com o Roberto Duarte e toda a nossa equipe. Hoje é dia 14, como eu falei, mas amanhã é dia 15 e será dia do professor e dia do normalista. É o tema da nossa entrevista de hoje com o professor Victor de Oliveira Goulart, né? Goulart, que já está aqui em nossos estúdios. E no comentário do dia de hoje, eu separei aqui alguma coisa com relação ao trabalho do Executivo do Espírito Santo do Pinhal. Tem dia que eu canso de tentar mostrar para ele o tanto de porcaria que ele faz na cidade do Pinhal. É lamentável. Então hoje eu resolvi, para não falar muito, oferecer uma pequena música, fazer uma homenagem para ele. Por favor. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada. Não voto mais, promete não faz, depois quer se reeleger. Votei uma vez, mentiu e não fez, meu voto ele não vai ver, não vai ver. Já saiu pra rua, ele continua tentando o povo enganar. Mas eu tô esperto, dessa vez não erro, não vou me deixar enganar, enganar. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada. O que é que o prefeito fez? Nada, nada, nada. O que é que... Pequena homenagem ao nosso prefeito de Pinhal. E essas palavras eu endosso também, mas não são minhas não, viu? Repercussão do que se fala nas ruas do Espírito Santo do Pinhal. O que ele fez? Prefeito, se você fez alguma coisa, olho no olho, vem até aqui e fala pra gente que você fez alguma coisa. Tá bom? Se calar é porque tá consentindo. Este é o meu Boa Noite, 18 horas e 6 minutinhos, já já eu venho com a entrevista do dia. Identificação. Você sintoniza as YD 999. FM 102,7 MHz. Estúdios, Rua Prudente de Moraes.
99-702-9900. Bom, tá aí, 18 horas mais 8 minutinhos. Vamos dar início então à nossa entrevista do dia. Já está aqui do meu lado, atendeu o meu convite, desde já eu agradeço muito, o professor Vitor de Oliveira Goulart, que é o coordenador do curso de letras do nosso Unipinhal, da Universidade de Espírito Santo do Pinhal. Eu convidei ele em virtude do Dia dos Professores. Ele não tem aqui autorização para representar todos os professores da cidade, mas com certeza é um importante representante da categoria. E eu queria conversar com ele, é quase que uma homenagem aos professores de Pinhal e do Brasil, já que o nosso programa está no YouTube, está no Facebook também, né? E antes de entrevistar, eu queria lembrar os nossos teleouvintes aí, estão acostumados ao nosso programa já. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado, entre na nossa página aí no Facebook, a PTV Pinhal, você pode mandar a sua pergunta também para o nosso entrevistado e colaborar com a nossa entrevista. Primeiramente, boa noite, professor Vitor. Boa noite. Ô, Vitor, por que você escolheu essa profissão de professor? Olha, Davilson, eu não imaginava assim, professor no primeiro momento, aquela coisa de criança, falar que eu sonhei desde criança, isso nunca tive essa questão, até porque eu fui um adolescente, uma criança bem, assim, problemática no sentido de hiperatividade, de várias questões aí, então eu não pensava do primeiro momento, assim. Mas acho que até por isso que é importante a gente falar da figura do professor, porque eu fui fortemente influenciado por um professor do ensino médio, por várias questões, assim. Sempre gostei de ler, sempre gostei desse mundo, fantasia, literatura, arte, tudo mais, imagens, mas isso começou a florar no fim do ensino médio, e eu estudei a vida inteira em escola pública, é importante ressaltar isso também. E um professor meu do Cardeal Leme me incentivou muito, assim, acho que vendo a figura dele, acho que até cabe falar que é um professor pialense, professor Favareto, que dá aula até hoje, leciona a língua portuguesa até hoje, ele sabe disso. Ele me incentivou muito, assim, eu acho que vendo a figura dele eu falei, olha, dá para ser um cara legal e levar a vida como professor de uma maneira efetiva, tal, me fez acreditar, me incentivou. E aí, enfim, hoje eu posso falar que eu dei muita sorte de definir o que eu queria fazer para o resto da vida. Assim. E a data 15 de outubro, Dia do Professor, você acha que é um marco importante para a categoria? Eu acho que é crucial essa data ser celebrada, né? Muita coisa importante já foi celebrada nessa data ao longo da história do país aí, da história da educação. Mas é uma data que tem que ser lembrada, né? É uma data que a gente sabe das dificuldades que a profissão passa, dos benefícios também, né? A gente costuma falar muito da figura do professor pela parte mais negativa do que positiva. Mas existe essa parte, enfim, positiva, que é impagável, que dinheiro nenhum paga, né? E esse dia é em especial para isso, assim, acho que as professoras aí, principalmente o pessoal que trabalha aí alfabetizando, as alfabetizadoras, as pedagogas, é um dia de muito afeto para elas também, trabalhar com criança nesse sentido hoje é um dia muito especial para elas, e é importante ser lembrado, né? É importante o gestor lembrar disso, os pais lembrarem, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Eu me lembro que os professores meus, aquilo era um sacerdócio para eles, né? Ô, Vitor, você é tão novo e já é coordenador de um curso formador de professores. Os professores que se formam em Pinhal estão passando em suas mãos. No momento que a gente vê tanto notícias contrárias, desanimadores para os professores, que a gente vê aluno não respeitando o professor, pais até também não respeitando o professor, como é que ainda consegue ter gente interessada nesse sacerdócio, em ser professor, nessa profissão? Você que trabalha junto com essas pessoas, como é que você sente isso? O que eles comentam com você? Olha, Davi, eu vou falar por experiência própria, assim, que acho que é mais transparente, né? Eu nunca tive uma abertura tão grande assim para pensar o ofício de ser professor. Como eu falei, eu fui incentivado. Por incrível que pareça, hoje eu tenho recebido pessoas incríveis, assim, das mais variadas áreas. Eu acho que hoje a juventude, uma das coisas que eu falo muito para meus alunos é que uma das coisas que a juventude tem a oferecer, um dos temperos dessa juventude é essa abertura que a gente tem para essas linguagens novas, né? Isso é já uma vantagem dessa geração nova de professores, e
eu tenho recebido lá na Unipinhal, por exemplo, atores, músicos, filósofos, até pessoas que já estudaram a área da história, da matemática e vieram para a língua portuguesa, enfim. Eu acho que as pessoas estão percebendo cada vez mais a importância de ser professor pelas próprias dificuldades que foram enfrentando durante o percurso aí na educação, né? E também entendendo o quanto essas novas gerações têm a oferecer para a educação, né? Então, tem muita gente se interessando, né? Tanto nas áreas de letras, pedagogia, quanto história, que são as áreas das licenciaturas aí que são oferecidas hoje pela Unipinhal, enfim. Então tem bastante gente se interessando, os números têm crescido cada vez mais, as possibilidades de acesso, é importante falar disso também. Tá, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, já vamos voltar então nessa questão que você tocou aí, que é o acesso, né? As facilidades que tem para quem quiser estudar também como professor, e a respeito também à profissão, se é uma profissão diferenciada, se compensa ou se não compensa profissionalmente, financeiramente também. Vamos conversar tudo isso depois do intervalo comercial. Mas antes de fazer esse intervalo e passar para essa parte, quero continuar ainda conversando a respeito da importância do professor, entendeu? Do tempo que você estudou, os professores que estudaram para você, para os professores que estão se formando hoje, estamos falando aí na questão, a informática no ensino, novas tendências, novos métodos. E você é novo ainda, não faz tanto tempo assim que você estava na cadeira escolar também e tal. Teve alguma mudança nesse período já? Olha, eu acho que mudança assim, dos professores que me lecionaram no curso de letras, no ensino médio, não teve tanto. Inclusive, a maioria dos professores que trabalham comigo hoje, alguns dos professores que trabalham comigo hoje, que são colegas de profissão, foram meus professores. Então, o que mudou foi que eles continuaram se atualizando, né? Isso foi uma coisa que eu percebi. A gente tem essa impressão de que às vezes um professor que está há 10, há 20 anos na rede pública não se atualiza. Mas a história nos mostra e registra que houve muita mudança nisso. Muita mudança. Assim, no sentido de pedagógico, propriamente dito, as possibilidades didáticas não param de aparecer, né? Por exemplo, eu conheci uma ferramenta há alguns anos didática, que é o Prezi, por exemplo, que é uma plataforma de data show que eu não conhecia quando eu me formei, por exemplo. Um exemplo didático aí de como que... Tá ok. Então vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós já voltamos homenageando os professores pelo dia deles, que é amanhã, dia 15 de novembro. 18 horas mais 16 minutinhos.
Jornal Pinhal Agora. Bom, pois é, voltamos com a entrevista do dia. Hoje estamos entrevistando o professor Vitor de Oliveira Goulart, que é também coordenador do curso de letras do nosso Unipinhal, da Universidade de Pinhal. A nossa entrevista, o tema dela hoje é homenagear o Dia dos Professores, porque amanhã, 15 de outubro, é Dia do Professor. Em algumas escolas aí não tem aula amanhã, outras passaram o feriado para hoje. Enfim, mas o importante não é o feriado, o importante são os professores que lutam no dia a dia, que enfrentam batalhas terríveis que a gente escuta falar nos noticiários de todo o nosso país. E o Vitor é de uma geração mais recente, mas já vencedora, que tem um importante cargo de coordenador de faculdades daqui do Unipinhal. E ele veio aqui atender o nosso pedido para fazermos esta homenagem. Ô Vitor, vamos falar um pouquinho a respeito do teu trabalho junto ao Unipinhal. Quais são os cursos da área de letras da Unipinhal? A área das licenciaturas atualmente do Unipinhal é composta pelos cursos de letras, pedagogia e história, né? São todos cursos presenciais, reconhecidos pelo MEC, inclusive muito bem graduados, e é composta por esses 3 cursos, letras, pedagogia e história, todos cursos de 4 anos presenciais. Bom, todos eles credenciam o aluno a ser professor. Exatamente, são todos cursos focados na área das licenciaturas. No caso específico do curso de letras, a gente oferece 2 habilitações, né? Licenciatura em português, em língua portuguesa e língua inglesa. Então o aluno sai com 2 habilitações para lecionar língua portuguesa e língua inglesa, né? Quantos anos o professor precisa estudar para sair lá formado? Então, atualmente a gente segue as novas diretrizes do MEC aí, né? E o MEC determina que os cursos de licenciatura têm que ter no mínimo de 8 semestres. Então, 4 anos o aluno se forma aí como no caso de letras, tem essa vantagem que ele consegue se formar em língua portuguesa e língua inglesa. Tá. Né? E, Vitor, tem procura os cursos dessas áreas? Olha, Davi, a gente tem enfrentado ótimos números aí, a procura tem crescido cada vez mais. Eu posso dizer que, obviamente, que você recebeu o Felipe aqui, o meu trabalho é de dar continuidade no trabalho que o Felipe iniciou na coordenação do curso de letras. Ele acompanha todo esse trabalho e faz parte do NDE do curso. Então a minha função lá é mais dar continuidade no trabalho que ele desenvolve com o Paideia e começou a desenvolver com a coordenação do curso de letras. A procura tem crescido cada vez mais. Desses últimos 3, 4 anos que eu estou como coordenador, os números só cresceram assim e continuam crescendo. Bom, só para lembrar os nossos ouvintes pela 102 FM, também os nossos teleouvintes pelo YouTube e Facebook, o Felipe, que nós ouvimos aqui, que ele acabou de citar aí, é o diretor-presidente do Paideia, que é essa entidade voltada a financiamento de pessoas que querem cursar letras. Tem um convênio com o nosso Unipinhal, e vamos falar um pouquinho mais, já que você citou, Vitor, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. As pessoas estão procurando esse financiamento via Paideia? Então, o Paideia está recebendo uma procura incrível também. O Paideia, na verdade, ele é não exclusivamente para o curso de letras, mas para todas as licenciaturas. E aí é uma modalidade que, assim, não tem quase que no Brasil, a gente pode dizer assim, né? Esse investimento que é feito e esse apoio que é feito para as licenciaturas no Paideia, em Espírito Santo do Pinhal, é uma coisa que raramente você vai encontrar. Assim. O aluno estuda os 4 anos, depois de formado, ele se forma, depois de 1 ano, começando a vida já dentro do mercado de trabalho, que ele vai começar a devolver, no caso da história, 40% do valor, no caso de letras e pedagogia, 50% do valor que ele pagaria das mensalidades aí, que já tiveram uma queda considerável também. A gente tem que parabenizar o Felipe e a sua irmã, né, que idealizaram e levam esse projeto em frente, que com certeza ajuda muito os estudantes, as pessoas de Espírito Santo do Pinhal. E falando um pouquinho a respeito desses alunos que se formam, tem profissões que é mais fácil, profissões que é mais difícil se encaixar profissionalmente depois de formado. Que lugar que você poria aí os professores?
Olha, eu costumo dizer que, na verdade... É o mais difícil ou é o mais fácil? Tá, o que você diria? Eu acho que não é um caminho fácil. Acho que ser professor não é um caminho fácil, principalmente pelos valores que o professor vai receber no Estado, por exemplo. Até no setor particular isso não varia, não muda tanto, mas existe uma dificuldade financeira, isso é fato, não tem como falar que não existe. Mas, assim, tem melhorado progressivamente. Assim, eu acredito que na medida em que o próprio professor vai, como eu falei aqui, os professores que me lecionaram não pararam de se atualizar também. Então, na medida em que o professor vai se atualizando, as portas vão se abrindo cada vez mais. Quanto mais ele fortalece o lado acadêmico dele, as possibilidades de mercado de trabalho vão aparecendo cada vez mais também. Então, hoje eu poderia dizer que o ato de ser professor, a carreira de professor vive um bom momento no sentido da necessidade de bons profissionais em que ela precisa. Então, na medida em que você tem uma área em que precisa de bons profissionais capacitados, a chance de você encontrar um caminho, se destacar, é relativamente maior, né? Eu sei que você é suspeito de responder a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou perguntar pelo bom senso, você vai responder para mim. O Unipinhal, o curso está atualizado? Formam-se bons professores? Olha, totalmente. Eu me formei nesse curso que eu trabalho hoje, que eu coordeno. Me formei nesse curso em 2011 e desde lá o Felipe iniciou um trabalho de também dar continuidade, porque sempre foi um curso muito forte no Unipinhal. Sempre teve um trabalho muito bom, sempre teve ótimos professores, o corpo docente sempre foi incrível. E o Felipe manteve esse cuidado quando ele compôs o curso, né? As licenciaturas sempre tiveram esse cuidado. E hoje o curso está extremamente atualizado com as novas diretrizes novas do MEC, o estágio já num outro formato dentro das diretrizes, totalmente atualizado. Eu posso dizer que acho que 98%, 99% dos nossos professores são mestres ou doutores, e não que isso queira dizer alguma coisa, mas é um ponto importante de ser ressaltado, né? O retorno que a gente tem tido dos projetos de professores desenvolvidos lá dentro, o estreitamento que a gente tem tido com as entidades culturais da cidade, com a Semana Edgar Cavalheiro, com a Companhia da Hebe, por exemplo, que são órgãos que estão pensando a cultura na cidade. Então, assim, eu diria que não só o curso de letras, mas as licenciaturas que trabalham de maneira junta, articulada, letras, pedagogia e história são uma coisa só, basicamente, né? Isso é importante ressaltar. Então, estamos fortes, eu diria. Tá ok. Bom, Vitor, eu sou obrigado a encerrar o nosso programa devido já ao horário nosso. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso Jornal Pinhal agora de hoje, fazendo uma homenagem aos professores. Eu queria deixar o finalzinho do programa para você fazer uma homenagem àqueles que foram seus professores. Olha, eu agradeço. Olha para aquela câmera lá, por favor. Eu agradeço a oportunidade de participar nesse dia tão especial. Para mim é uma honra, é um reconhecimento importante. Acho que a minha homenagem fica especialmente com esse pedido de gratidão, com esse pedido de agradecimento por esse trabalho desenvolvido. Hoje eu posso dizer com mais clareza de que Pinhal tem uma educação de qualidade, que os professores, especialmente na área de língua portuguesa, que é a área que eu tenho mais experiência hoje, desenvolvem um trabalho lindo, assim, alguns já estão até se aposentando, deveriam ser mais homenageados, eu acredito eu, não só nesse dia, mas enfim, parabéns por esse ofício, parabéns pelos meus alunos que escolheram essa batalha de educação aí, acho que a gente tem um caminho lindo aí pela frente, e que futuramente vão ser colegas de trabalho. E parabéns para todos os professores que acordam aí todo dia de manhã com aquele sorriso no rosto, com aquela gana de fato mudar vidas. E enfim, obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem em Pinhal, na nossa região. E acho que só cabe hoje, mais do que homenagear, agradecer, né? Bom, muito obrigado então pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu vou encerrar o nosso jornal de hoje pedindo também que Deus, né, guarde os professores, os meus, que eu tenho certeza que quase todos já se foram devido à minha idade, né? Também nessa semana perdemos aí uma professora de minhas filhas, a Vânia, oração para elas. Ótimo, também. Professor. E para os professores que estão em nosso meio aqui, um fraternal abraço, um grande abraço, parabéns pela profissão que vocês escolheram, parabéns pela dedicação que vocês têm às nossas crianças. Tudo de bom para vocês, professores de Pinhal, são os desejos meus e toda a nossa equipe do nosso programa aqui.
Eu vou ficando por aqui, agradecendo a presença do nosso convidado, agradecendo a audiência dos nossos telespectadores, teleouvintes. Lembrando que nós teremos no dia 17 uma audiência na Câmara Municipal a respeito de um empréstimo que o prefeito quer fazer. Acho que as pessoas deveriam ir lá dar a sua opinião. E é isso aí, por hoje é só. Agradeço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, você que nos acompanha na 102,7 FM e também pelo Facebook. Vamos às notícias da polícia de hoje. Homem morre após passar mal em festa rave em Andradas. Por volta das 13h05 deste domingo, dia 13, William David do Nascimento, de 27 anos, morreu após dar entrada no pronto atendimento de Andradas. De acordo com informações confirmadas por funcionário do Clube Rio Branco, minutos antes, ele havia se sentido mal durante uma festa rave, que ocorre na sede campestre, localizada às margens da rodovia MG 455, bairro Contendas. William morava no estado do Paraná e, antes de chegar ao pronto atendimento municipal, chegou a ser socorrido pela equipe médica que trabalha no evento. O corpo foi levado para o IML de Poços de Caldas. Os promotores do evento acompanharam o corpo e disseram que darão todo o amparo jurídico e legal à família do paranaense. De acordo com a Santa Casa de Andradas, William havia dado entrada no hospital às 13 horas, acompanhado de uma equipe médica. Tentativas de reanimação foram feitas, mas o rapaz não respondeu a elas. William havia se sentido mal durante a festa rave Mandala, que acontecia durante o final de semana na sede campestre do Clube Rio Branco. A organização da festa se pronunciou por meio de redes sociais, lamentando o fato. Ainda a produção informou que entrou em contato com familiares e que trata os trâmites pontuais acerca do fatídico acontecimento. Que o rapaz, antes da entrada do hospital, foi atendido no ambulatório do evento pelo corpo de médicos e enfermeiros, sendo levado com vida para o hospital. Porém, infelizmente, o mesmo não resistiu. A causa da morte não foi divulgada. O laudo, que deverá apontar a causa da morte, sairá em 30 dias. Um outro fato agora também ocorreu em Mojimirim. A equipe TOR apreende 228 tijolos de pasta base de cocaína na noite deste sábado, dia 12 de outubro. Uma grande apreensão de drogas foi registrada em Mojimirim. Policiais rodoviários da equipe do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, encontraram 228 tabletes com produto aparentando, segundo os policiais, ser pasta base de cocaína. A droga estava em um caminhão com placas de 2 cidades diferentes. A placa do cavalo do caminhão de Telêmaco, Borba, de Paraná,
e da carroceria de Água Azul do Norte, no Pará. Porém, segundo informações dos membros do TOR, os 2 presos são residentes em Mojimirim e, de acordo com as autoridades, já possuem passagem criminal por tráfico de drogas. Nesta noite, porém, os membros da equipe do TOR realizavam patrulhamento pelas rodovias SP-340 e SP-147, quando pela SP-147 se depararam com um caminhão em que motorista e acompanhante estavam em atitude suspeita. Como o lugar estava deserto, conduziram os suspeitos até o quilômetro 160. A abordagem foi feita e nas carretas encontraram um total de 228 tabletes, aparentemente pasta base de cocaína. Eles estavam na carroceria no engate da 5ª roda em ambos semi-reboques, somando 179 tabletes na parte da frente e mais 49 na parte de trás. Apesar das placas de Paraná e Pará, os acusados afirmaram às autoridades que saíram da divisa de Goiás com Minas Gerais e que o destino seria Limeira. O condutor chegou a afirmar que receberia R$ 300 pela viagem, que deixaria a droga em Limeira e que retornaria apenas com o cavalo trator para Mojimirim. O entorpecente também seria distribuído em Mogi. Eram essas, então, as notícias da polícia de hoje. Vou ficando por aqui. Após o intervalo comercial, você vai ficar com as notícias do esporte. Uma boa noite e até amanhã, se Deus assim o permitir. Roberto Duarte e equipe agora com as notícias do esporte. E muito bem, para quem está acompanhando pelo YouTube, Facebook, viu que entrou uma vinheta errada aí que era do Najar, mas escorregou o dedo do delay. É o PC Chiorato chegando aqui com o programa da parte de esportes do Pinhal, agora pela 102,7 FM Rádio Interativa. E hoje o nosso convidado veio! Brasil! Seu programa. É isso aí, é o nosso amigo André, mas a gente chama de Tortinho, né? Árbitro lá do América. E parece que deram risada aí, o que houve? Você tá rindo pro fundo aí. Vitinho, como sempre, começa o programa de esporte, a parte de esporte, e já estica o olho ali pra olhar pra mim, porque ele quer colocar vinheta, ele quer entrar no ar. Eu não vou deixar ele entrar no ar. Fazer uma coisa diferente, né? A gente faz, mas é que quando o PC tá aqui é diferente, né? Quando é o Duarte é mais sério, o Najar então é um posto de seriedade. E nós vamos falar de América, né? O que aconteceu? Não teve Eurocopa no sábado? O que houve? No sábado foi feriado, né? Dia das crianças, né? E não teve rodada, cancelaram a rodada do dia 12. As criancinhas não podiam jogar. Não podia jogar. Os meninos não podiam jogar. E aí, o que aconteceu? O jogo postergou? Vai ser pra semana que vem? Semana que vem tem rodada normal, entendeu? E a tabela já estava programada para isso mesmo.
esse feriado não ia ter rodada da Eurocopa. Ah, então não prejudicou o andamento Não, do campeonato. Foi tudo tranquilo. Muito bem, então não tivemos Eurocopa, mas tivemos campeonato dos sessentões, os nossos garotos de ouro da boa e querida, ótima idade, né? Nossa, Foram lá, entraram em campo. Então, teve o Campeonato 60, que era o homenagem ao Dr. Edson, né? Que jogou Supermercado União e Zusa Materiais de Construções. Tem que dar os parabéns pro Milton Laur Baral, diretor de esporte, e o Du também, que era o diretor, improvisando lá, que faltou goleiro na hora, conseguiu colocar goleiro, um pouquinho de atraso, mas essa partida correu tudo bem, uma ótima partida, vários jogadores excelentes, Marreta, tudo jogando bem, mas por fim o Supermercado União saiu vencendo por placar de 3-0. 3-0? 3-0. Oh, jogou bem então, hein? 3-0. Gol bonito, gol de meio de campo, de coberturas, entendeu? Foi legal. Agora, você falou que faltou goleiro. A gente tá com aquele problema do Zé Luiz, você sabe, não? O mão de tábua, né? Não, o goleiro Todd, né? Bateu, tomou, né? Bateu, tomou. O goleiro Todd. Ele machucou o dedinho jogando futebol de salão, futsal, né? Que Futsal. agora foi jogar futsal, machucou o dedinho. E aí, devido a problemas etílicos, fica difícil cicatrizar, né? Fechar os ossos. Então, Fazer o calo ósseo, né? o calo ósseo fica difícil. Aí o que acontece? A previsão é que ele volte daqui 20 anos a jogar futebol, né? Ontem, né, tava conversando nós, pessoal da arbitragem, né, já tava falando pro Zé Andrade fazer um jogo de despedida, pra ele acabar no auge, né? Fazer um joguinho de despedida, ver como que ele vai sair, né? Mas então, nós vamos fazer o seguinte, são 18 horas 40 minutos, eu vou chamar um break, porque eu tenho uma notícia bombástica para falar a respeito do Zé Luiz Mão de Tábua, o goleiro que está contundido, quer dizer, ele pode jogar? Pode entrar nos gramados? Pode. Se Pode. ele se sentir... Com a mão enfaixada daquele jeito lá? Não, mas ele tirou já. Ontem Então, ele tava mas lá, eu tirou. tenho informações terríveis a respeito dele, mas vai daqui depois do intervalo que a gente vai ter aqui com nossos parceiros comerciais. Fica aí, daqui a pouquinho, notícias bombásticas a respeito do Zé Luiz Mão de Tábua. 18 horas e 39 minutos. Atenção para seja adquirido um imóvel na Flórida.
esporte. Eu fico achando que o Vitinho ele grita tanto que não precisa nem de rádio. Se a gente desligar a rádio, a internet, o Facebook, dá pra escutar ele gritando, né? 10 segundos, 9, 8, parece Cabo Canaveral. Nós vamos lançar foguete aqui. Cada vez que eu apresento o programa tem um lançamento de... Parece Cabo Canaveral aqui. Você recebeu informações aí? Recebi uma informação do departamento médico do América Futebol Clube que o Zé Luiz não pode jogar. Por enquanto. Ele tá proibido de entrar nos gramados. Então, ele tá no DM. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar agora dos cinquentões e depois eu tenho informações aqui bombásticas que vão mudar totalmente o rumo dessa história chamado Dossiê Zé Luiz Monditabo. Vamos falar dos cinquentões, como que foi lá a partir dos cinquentões? Ouvi dizer que teve um gol... Gol relâmpago, né? Vou dizer o gol mais rápido que teve até hoje em dia do América Futebol Clube, com o Zezinho Gavazani. Ele foi feliz. Ele é do Auto Center Paraná, que a partida foi entre Auto Center Paraná e Rio Confecções. A bola rolou 2 segundos, Zezinho Gavazani conseguiu ser feliz, acertou um chute do meio de campo, foi um belo gol. E o Jorge aceitou? Então, o Jorge é um caso à parte. Então, o Jorge, se ele pega a primeira bola, se ele vai bem, o jogo inteiro ele fecha o gol. Aí ele tomou esse gol, ele ficou meio assim, mas no decorrer da partida ele conseguiu fazer algumas defesas boas ainda. Ele tá fazendo a escola do Zé Luiz. São os alunos do Zé Luiz. Aluno do Zé Luiz, ele aprendeu o grande Jorge, como que é a coisa da onça lá? Como que é o Serjão Berranteiro, né? A voz dele é igualzinha. Eu tenho que entrevistar ele de novo pra gente colocar o áudio do Serjão Berranteiro pra comparar a voz, que é a mesma coisa. E pior que você olha pra ele, ele ainda parece com o Serjão. Que foi? E quanto que foi essa partida aí? Foi 2-2. 2 gols do Zezinho Gavazani, um gol do Campestre. O outro eu não lembro bem, mas foi 2-2. 2-2 Teve o primeiro gol da carreira do Campestre, né? Então, falar que isso daí deu tsunami na Arábia Saudita por causa do Campestre ter feito gol. Do Campestre. Olha só, mas... Em cima de um grande goleiro que é o Corcoran, né? Do Corcoran. Você achou a voz do Serjão? Olha lá. Olha lá, você viu, né? O Serjão, eu preciso entrevistar. Ele não quis dar entrevista pra mim, o Jorge. Ele deu umas desculpas, mas eu sabia que era porque ele tinha tomado esse gol aí. Ele tava meio sem graça, eu não quis forçar a barra. Mas eu fiz entrevistas com o Gavazani, com quem mais que eu entrevistei? Mas esse daí vai quarta-feira no ar, não vai hoje não. Você entrevistou o Campestre? O Campestre não, porque já tinha ido embora. Muita emoção, ele tava com o coração, deu arritmia nele, ele foi pro PA lá tomar um soro, porque foi muita emoção. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos falar do Zé Luiz, que o Zé Luiz não podia entrar nos gramados, mas eu tenho provas de que o Zé Luiz está entrando em campo, jogando na linha, quer dizer, o que era ruim piorou. Podia ficar pior, que você falava assim, não pode ficar pior, e ficou. Ele está jogando na linha. E pelo que eu vi, a posição dele é ali no meio de campo, para ataque, o negócio dele é marcador. Você imagina que coisa, o negócio dele não é defesa, o negócio dele é ataque. Olha lá, tem a abelha aqui também invadindo os nossos estúdios. Dá mel aí, abelha. Muito bem. Lembrando que se você quiser nos assistir também pelo Facebook, pelo YouTube, é só digitar lá a PTV, aparece o link para você clica e assiste a gente. Pode ser ao vivo, que se você fizer isso agora, você vê a gente ao vivo. Ou então, se você gostar das entrevistas, quiser rever ou mesmo salvar no seu dispositivo, é só chegar lá e acessar, porque fica gravado, fica no arquivo lá, né, de todos os dias, toda a programação do Pinhal Agora. Então o Zé Luiz, ele foi visto entrando em campo, dessa vez na linha. No gol já não é uma grande coisa, imagina na linha, né? E ele sabe que eu sei disso daí, porque eu ameacei ele. Eu vou trazer o Zé Luiz aqui para ele justificar esses acontecimentos. Tem que trazer qualquer dia nesse programa também o grande árbitro da América, o José Andrade, né? O Zé Andrade, ele está com medo, eu notei isso. Com medo, o Paulão tem compromissos. O Paulão tem compromisso. O Paulão já, aqui no seu programa não, né? Mas alguns
Ele tem aquele previsto do serviço dele, mas logo ele aparece. Então, mas o Paulão já veio quando eu convidei vocês pro Café com Risada, ele Café com foi, Risada, ele você veio. foi. Agora, Zé Andrade deu desculpa e não veio. Nada. Eu não sei se ele tem algum problema com o rosto dele, não pode aparecer nas mídias, porque ele não tem rede social, ele não aparece Não tem em nem WhatsApp, lugar não tem nenhum, nada. não dá entrevista. Isso é preocupante. Né? Será que é aquela história do I de ponta cabeça? É o I de ponta cabeça, Que ele punha no porcaiado? porco lá quando trabalha no frigorífico. Pode ser isso daí também. Ou então tem a história do cupim, que tem também, da né? maritaca. Da maritaca. Tem essas histórias assim que talvez ele esteja, né, meio preocupado. Vamos falar da arbitragem lá. Estamos com o árbitro aqui, vamos falar de arbitragem lá. Como é que está sendo apitar lá na América? Ainda está tranquilo? Então, graças a Deus, está tranquilo. Vocês expulsaram gente aí, expulsaram o Gato semana passada, expulsaram o Delay semana retrasada. Então, graças a Deus, essas expulsões foi tudo Paulão. Mas eu, esses dias dos 60, eu expulsei o Moacir Belli. Só que a gente tá ali não para se aparecer. Né, quando começa uma partida, conversa com os dois capitães, fala para eles: gente, quem que tem que aparecer na partida são vocês. Eles não estão aqui só para controlar o que a bola saiu, o que é gol, o que é falta, o que não é. Mas, graças a Deus, a diretoria do América nos dá um apoio muito grande. Mirtim Baraldi, presidente Hamilton, e a arbitragem do América, eu acho que pode ser considerada uma das melhores de Pinhal. Ah, muito bem. E o pessoal xinga, mas xingar sempre vai xingar, não adianta. O que acontece fica entre as quatro linhas, né? Que acabou o jogo, todo mundo cumprimenta, acaba. Tem aquele, como vou falar, aquele Danone depois do jogo, que nós toma, né? O Danoninho. Você andou postando seu story, um monte de Danoninho, né? Vale por um bifinho aqueles lá, né? Vida do céu. Meu story tá te comprometendo. Eu acho melhor você tomar cuidado das coisas que você posta lá, que eu vejo tudo também. A gente posta, mas as coisas de verdade, né? As coisas que no grande clube do América, sempre nós está no América, sempre compartilhando com os amigos ali. Então, e é assim, a gente quer estender o convite. Se você que está nos ouvindo ainda não conhece o América, chega lá, né? O América tem partido de sábado à tarde. As partidas às 14 horas já tem. 14 horas já tem duas partidas. Depois no domingo de manhã. Às 8h30 e a outra às 10 horas da manhã. Porque sábado à tarde nós temos a Eurocopa, que é o livre. Aí tem a molecada. Sócios, que é só o sócio, mas o pessoal pode ir lá tomar uma cerveja, comer um. E eu falo pra você, o nível lá do América de sábado, de sócio, é o mesmo nível do Amador, de Pinhal. Nível altíssimo, vários jogadores bons e sempre com bons jogos. Aí quem não gosta de muita movimentação, assiste o de 60 no domingo de manhã. Domingo de manhã, tá tranquilo. Você dá várias risadas. Esse que é o mais gostoso. E depois tem o de 50, só lembrando uma coisa que quarta-feira eu vou comentar mais sobre isso, mas o Zezinho estava reclamando e é verdade. Tem gente que marca para participar de campeonato, dá nome para tudo quanto é campeonato, até de bolinha de gude que tem na cidade, tá lá. Isso é verdade. Depois começa a pisar na bola com o time, né? Esse que é o problema. Se assinou, tem que cumprir com o compromisso que assumiu. Porque não sou só eu que falta. Eu pego, eu tenho minha equipe, o PC, eu não quero jogar hoje. Aí eu não vou, de repente não dá a quantidade de jogador, aí você que é do meu time, que quer jogar, não pode jogar porque eu faltei, belezão. Então tem que pensar no coletivo, né? Tem que pensar no time, né? Pensar em tudo ali, né? Não só pensar em você mesmo. Não assinar, vou assinar aqui, vou assinar aquele outro clube, outro campeonato. Assume um compromisso só e cumpre até o fim. O pessoal assume, eles assinam em todos os clubes de Pinhal, não tem dois, né? Mas eles assinam nos dois. Assina no Mogi Guaçu, se tiver no Jardim, Mogi Mirim. Quando vê, tá. E quando chega acabado, chega arrebentado. O povo pensa que é o Fuminho. Fuminho que joga em 30 partidas por dia Marcelo Fuminho. E marca gol ainda e faz a diferença. Mas é assim, né? Bom, são 18 horas e 53 minutos, nós vamos chegando ao final. Quero agradecer a você, André. Muito obrigado pela disponibilidade de poder vir aqui e passar essas informações para nós. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui. E é um prazer, uma honra estar com você falando sobre a América aqui. Muito bem, vamos ficando por aqui. Amanhã temos mais esporte aqui no Pinhal Agora. O esporte a partir das 6h30, mas antes, às 6 horas, já começa o Pinhal Agora com notícias aqui do Espírito Santo do Pinhal, entrevistas, a parte
da polícia. E aí sim, na sequência, 6h30, tem a parte de esportes. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite, agradecendo a audiência. Fui! De esportes. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite, agradecendo a audiência. Fui!